Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de prioridade ao Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. E faz aqui a tua inscrição, não esquece de compartilhar, de deixar seu like e também o seu comentário. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Aqui no capítulo 6, o título é A Corrupção do Gênero Humano. Aqui eu entendo que essa corrupção, do gênero humano foi porque misturou, porque alguns filhos de Deus se encantaram aqui pela beleza das filhas aqui dos homens, e então eles a possuíram, eles tiveram relações com essas mulheres, e dessas relações foi que nasceram os gigantes que a gente ouve tanto falar, E aí o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado muito e o coração era mau, Então foi quando Deus se arrependeu. Está escrito aqui que o Senhor ficou arrependido de ter feito o homem na terra, Isso lhe pesou no coração. E aí o Senhor decidiu que ele ia acabar com tudo, ele ia fazer desaparecer
toda essa maldade, toda essa corrupção, né? Mas havia um justo aqui na terra, alguém que andava com o Senhor, que era segundo o coração de Deus, que foi Noé. E aí, claro, Deus, por causa de um justo, ele não ia destruir todo mundo, né? Ele não ia poder destruir Noé, porque daí ele não estaria sendo justo. Então ele anuncia o dilúvio. E ele diz que a terra estava muito corrompida, né? À vista de Deus e cheia de violência, e não tinha ninguém que era alguém justo, segundo o coração do Senhor, além de Noé e da família dele. Então Deus ordena a Noé que construa uma arca, porque ele vai acabar com tudo aqui. E aqui a medida da arca, eu andei dando uma olhadinha, um côvado é mais ou menos de 45 a 52, 55 centímetros, né? Uma medida que os hebreus usavam, os egípcios, os romanos, né? Naquela época. Foi muito usada ali depois também, claro, né? Mas a princípio lá no começo era a medida que era usada. E eles mediam mais ou menos assim entre a ponta do dedo médio até o cotovelo era o antebraço, né, de um homem. Em torno aí de 45 a 60 centímetros, né, depende. Mas é por aí, mais ou menos essa medida, para a gente ter uma noção. A arca não foi tão pequena não, aliás, né, para caber tantos animais, ela não podia ser pequena, né. E aqui Deus é bem claro com Noé, era para ele levar um macho e uma fêmea de cada espécie. Ou seja, para a continuidade da vida tem que ser um macho e uma fêmea, né? Tá bem claro isso aqui lá desde os primórdios, que não dá para ser mudado isso, se é que você tá me entendendo, né? E aqui Deus, eu também comentei com vocês no vídeo passado que Deus ele tinha estipulado uma média de vida, né? Para nós depois, está escrito aqui também que ele diminuiu para 120 anos, como eu já tinha falado para vocês no vídeo passado, né? Aqui no versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então foi a partir daqui que o ser humano passou a viver menos, não a viver aquele tempo todo longo que a gente citou ali no vídeo passado. E voltando aqui, né, para Noé, o Senhor ordenou que ele levasse um macho e uma fêmea de cada espécie, né? E eles iriam até ele, que foi isso que aconteceu. E também foi na arca com ele a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, né? Porque eles tinham que dar continuidade à nossa espécie, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha sido relevante na sua vida. Compartilha com alguém, manda para quem você ama, para quem é importante para você. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui e que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, te dê saúde, paz e discernimento. Peça ao Senhor sabedoria vinda dele, peça ao Senhor que você se santifique todo dia, que ele aumente a sua fé e que você também se discipline para ter mais intimidade com ele a cada dia. Em nome de Jesus, Deus abençoe.